Vamos agora falar de uma outra força fantástica, interessante, explica muita coisa, não é? Essa força tem o nome de empuxo. E esse é o assunto da 10ª aula do tema 9, forças, né? Num curso ou numa disciplina de mecânica, mas também poderia ser mecânica dos fluidos, né? Ora, vamos contar aqui uma história, né? Essa força foi descoberta por esse grande sábio, cujo nome é Arquimedes, né? Um grande inventor, um grande matemático. Alguns dizem que era o matemático mais importante da antiguidade, né? Escreveu várias obras, né? Estão aqui arroladas, né? E ele fez grandes descobertas, né? Sobre alavanca, máquina simples, né? Centro de gravidade, equilíbrio dos corpos, né? Muito bem, certo dia, o rei pediu para o Arquimedes para resolver um problema dele. O problema do rei era o seguinte: ele queria saber se o ourives dele havia de fato utilizado ouro, e só ouro, né, para construir a sua coroa, né? Esse era o problema dele. Uma coroa feita pelo ourives, e ele queria saber se essa coroa era só de ouro, né? E não uma coberturazinha, né, de ouro, né? Muito bem. O Arquimedes, né, descobriu uma coisa interessante, é que se um objeto tem um peso fora da água, dentro da água o peso do objeto, conhecido como peso aparente, é menor. Essa foi a primeira descoberta. E dizem que Arquimedes fez uma descoberta tão importante, que ele considerou tão importante, que ele teria saído pelas ruas de Siracusa, a cidade que ele habitava, né, gritando Eureka. Dizem que ele saiu nu, gritando Eureka. Eureka hoje em dia é sinônimo de descoberta. Eureka é descobri, descobri, anunciou Arquimedes à noite na cidade de Siracusa. Ora, o prazer da descoberta muitas vezes produz resultados como esse. O fato é que Arquimedes, então, descobriu em primeiro lugar, né, que os objetos imersos num fluido fazem com que o peso dos objetos seja diferente, é o peso aparente. Então vamos assistir a este pequeno vídeo. A força de empuxo é a força exercida por um fluido sobre um corpo quando ele é mergulhado neste fluido. Nessa demonstração da força de empuxo, usaremos um tubo transparente contendo água, um dinamômetro de mola, que é um instrumento para medir força, e usaremos também um corpo cilíndrico de PVC. Inicialmente, iremos pendurar o corpo cilíndrico no dinamômetro, e ele irá indicar o valor da força-peso deste corpo em newtons. Ao mergulharmos o corpo lentamente na água, vemos que a marcação da força no dinamômetro vai diminuindo gradualmente, indicando um peso aparente. Isso acontece pois ao mergulharmos o corpo na água, ele passa a receber uma força para cima, chamada de empuxo. O empuxo é a força exercida pela água sobre o corpo devido à diferença de pressão da água da parte mais imersa e da parte mais próxima da superfície.
Quanto mais ele é mergulhado, mais força de empuxo ele recebe, e o dinamômetro fica cada vez mais aliviado, como se o peso do corpo ficasse menor. Porém, o peso do corpo fica inalterado, dentro da água ou fora dela. O empuxo é que pode ser variado de acordo com o peso do líquido deslocado pelo corpo. Vamos agora assistir a um segundo vídeo sobre o mesmo tema. A força de empuxo é a força exercida por um fluido sobre um corpo quando ele é mergulhado neste fluido. Neste experimento, mostraremos como funciona o ludião, ou diabrete de Arquimedes. Inicialmente, iremos introduzir um pequeno artefato de vidro preenchido com corante azul dentro de uma garrafa PET cheia de água. Como ele é mais denso que a água, irá afundar. Agora, iremos preparar o ludião, que também é feito de vidro, só que vazio por dentro. Ele tem um pequeno orifício de forma que podemos introduzir água dentro dele. A quantidade de água dentro dele não pode permitir que ele afunde. Então, para calibrá-lo, temos que sacudi-lo para que saia um pouco de água, o suficiente para que ele boie. Quando ele boiar, podemos colocá-lo dentro da garrafa e tampar. Para fazer o ludião descer, é preciso apertar a garrafa. O objetivo desse experimento lúdico é resgatar o outro vidrinho que está no fundo da garrafa. O princípio de funcionamento baseia-se na força de empuxo. Esta força exercida pelo líquido sobre um corpo é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Quanto maior o volume deslocado, maior é a força de empuxo para cima. Neste experimento, pode-se controlar o empuxo sobre o ludião, aumentando ou diminuindo o tamanho da bolha de ar contida na cabeça dele, por meio da pressão exercida na garrafa quando a apertamos. O que Galileu descobriu além do peso aparente? Ele foi mais longe, fez medidas, né? E ele descobriu o seguinte: qualquer objeto submerso ou parcialmente, não precisa ser todo ele não, desde que ele esteja imerso em um líquido, na realidade pode ser um fluido qualquer, né? Se ele estiver imerso num fluido, até mesmo no ar, sim, ele sofre a ação de uma força vertical. Essa força é sempre para cima, né? Sempre para cima, né? E essa força é denominada empuxo. O módulo da força, né, é tal que ela é igual, é isso que precisa ser entendido. Ela é igual ao peso do líquido deslocado. Ora, o peso do líquido deslocado é igual à densidade do líquido, né, vezes o volume do líquido deslocado, né, do líquido deslocado. Porque se o corpo estiver parcialmente submerso, não é todo o volume do corpo, é apenas aquele, né, que estiver dentro do líquido. E ele desloca uma certa quantidade, né? E vezes, né, a aceleração da gravidade. O peso do líquido deslocado é igual à massa do líquido deslocado, né, vezes G. E a massa do líquido deslocado, aqui poderia escrever assim, né, M vezes G. Essa força é conhecida como empuxo, uma grande descoberta, né? Agora, para a gente entender isso, nós precisaríamos de recorrer a fórmulas, né? Mas a gente não vai fazer isso, não. O que a gente vai fazer é só explicar, né, por que surge essa força denominada de impulso, né? Então, para isso, a gente faz o seguinte, veja, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção que quanto mais profundo ou quanto maior a profundidade, né, medida a partir da superfície, né,
medida a partir da superfície, quanto maior a profundidade, a pressão é maior. Então, se eu considero duas superfícies, né? Aqui estamos considerando essas duas superfícies, né? Olha só, a tampa de cima da caixa e o fundo da caixa. Elas estão a uma distância h. Ora, aqui embaixo acontece uma coisa curiosa, é que a pressão aqui embaixo, sobre essa parte do líquido, a pressão aqui, ela é maior do que a pressão na parte de cima. Tem uma diferença de pressões, temos aqui diferenças de pressões, né? Portanto, a força aqui é maior do que a força aqui embaixo, né? O líquido, acima dessa superfície, exerce uma força por conta da pressão, né, sobre essa superfície. Então, vejam, como esta força aqui, ela é maior, é como desenhamos aqui, né? A força nessa parte de cima, né, a força nessa parte de cima, né, ela é menor do que a força nessa parte de baixo, porque a pressão na parte de baixo é maior. Então, claro, surge essa força, né, que nós chamamos de empuxo. E essa força é, como já dissemos antes, de baixo para cima. Ela sempre tem a direção da vertical e o sentido de baixo para cima. Porque embaixo, sempre a pressão aqui embaixo, nessa região, é maior do que a pressão nessa região aqui, sobre esta área, né? E assim a gente explica a lei de Arquimedes. Olha só que coisa bonita, né? Veja só, o volume do líquido deslocado, vamos chamar a atenção para isso, porque vale a pena. Veja, o volume do líquido deslocado é só esse volume aqui. É só esse volume, né? Esse é o volume do líquido deslocado. E não precisa deslocar mais, no caso de uma garrafa, que é relativamente leve, né, e com um volume relativamente grande, né? Então, nesse caso, esse é o volume, né? Agora, se a gente colocar uma bola, né, ela é capaz de deslocar pouco líquido, né? O líquido deslocado dela há de ser realmente uma quantidade muito pequenininha aqui, né? Muito pequenininha. E não há necessidade. Quando a gente procura afundar a bola, né, aí o empuxo é bem grande. O peso da bola é pequeno também, né? O fato é que o líquido aqui está exercendo uma força que é o empuxo e que equilibra, nesse caso, né, equilibra a força gravitacional. Se inserirmos a bola a grandes profundidades, essa força de empuxo vai ser maior, claro, a bola volta em disparada, né, para cima, né? São exemplos relativamente simples, né, do empuxo. Neste caso aqui, veja, neste caso aqui, o volume do líquido deslocado é igual ao volume da bola. Aqui não, nesse caso não, mas é o volume da bola, né? Nesse caso, porque colocamos a bola toda dentro do líquido. Olha só, também explica porque se colocarmos o gás hélio num balão, o balão sobe. Por que que sobe? Já sabemos, né? Já sabemos, uma força conhecida como força
de empuxo, sim, porque em qualquer fluido acontece isso. Não é só nos líquidos, não, no ar também. Agora, o que acontece é que o balão, na realidade, ele está inserido no fluido, de forma que o volume de líquido deslocado, nesse caso, esse volume ele é basicamente o volume do próprio balão. E esse balão, esse volume, ele é tal que ele desloca uma quantidade de ar grande. E por ser feito no interior dele de uma substância mais leve do que o ar, então o empuxo é maior do que o peso do balão. Claro que o balão tem um peso, mas o peso do balão tende a ser menor e por isso ele sobe. Essa é uma das aplicações bem interessantes. Em relação ao peso aparente, vamos assistir então a esta aula. Então aqui vamos mostrar outra experiência, agora mais quantitativa, né? Dessa força de empuxo, né? Então, para isso a gente vai usar uma balança digital, que é uma balança digital, está em quilogramas, né? Mas a gente pode usar gramas. Por exemplo, esse pote aqui. Então eu tenho 3 potes iguais, porém com massas diferentes, né? Então, se eu pesar ou medir a massa... 1,2 quilogramas, não é isso? Mais ou menos, 1.240... 1, 2, 4, 5, né? Gramas. Então, esse é o peso, né, do Exatamente. ar, né? Na verdade, tem um empuxo do ar também. Tem, exatamente. Mas é muito pequeno, Muito pequeno, exatamente. Porque a densidade do ar é muito pequeno, né? E o empuxo do ar, exatamente. Bom, o que nós vamos fazer agora, né? O que nós vamos fazer é mergulhar esse pote na água e verificar a nova marcação da massa. Nós vamos ver aqui que ficou... 0,660. Nossa, reduziu a metade, Cláudio. Exatamente. Então, o ideal seria comprar tomates imersos na água, né? Porque você leva uma grande vantagem, né? Ok. Então, aqui, vamos medir novamente, né? Fora da água... porque o volume vai se tornando... seria bom, então, mostrar aqui, 1,250, Olha só né? que interessante. À medida que você vai... afundando, né? Isto. Vai diminuindo aqui. Olha só, vai diminuindo. Foi para quanto? Não, agora vamos de novo aqui. Tem que agora zerar. Está 0,650 kg. Quando totalmente imerso. Totalmente imerso. Totalmente imerso. Se ele estiver parcialmente, aí vai variando, né, o peso em função da profundidade. Né? Então, o peso aparente... Aqui, no caso, vai depender da profundidade, do quanto você colocou do corpo imerso na água. Então, a gente pode observar que ele sofreu, então, uma força para cima, né? Quer dizer, ele aliviou, na verdade, a massa dele. Né? E quanto que ele foi aliviado? Né? Então, me parece que foi essa a base do Arquimedes, né? Foi isso que ele sacou, né? Exatamente. Então, eu estava lá com 1.250, né? E conforme eu coloquei esse corpo dentro da água, então, 1.250, coloquei na água, ele passou para 655. Né? Então, eu vou subtrair 1.250 de 655. Isso deu 595. Ou seja, é como se ele aliviasse o peso dele de 595. Ele sofreu uma força para cima equivalente a 595. Eu acho que foi esse tipo de experiência que o Arquimedes fez, Sim, não é isso? Exatamente. Quer dizer, ele percebeu que a coroa, quando imersa, né, ela pesava menos, né? E ele então entendeu isso. Agora, vamos pegar o mesmo pote, só com água dentro, né?
E a gente pode medir a massa dele, ó, 780. 780. Tá. Ah, não. 775. 775. Né? Então, o 775, vamos agora mergulhar na água. Um pouco menos de 1 quilo, né? É. E ele passou para... Ele desligou aqui. Espera um pouquinho só. Desligou. Aqui, novamente, dentro da água, ele passou para 180. Nossa, uma redução de 5 vezes, né? 5 Olha só vezes. que coisa incrível. Então, mais uma vez, a gente observou que a força para cima foi em torno de 595. Ou seja, o empuxo, né? Tá. Ok. É isso o que empuxo você para acabou de ambos demonstrar. Interessante. Que como Sim, porque só depende, né? O volume é o mesmo. O é isso volume que você é o está mesmo. argumentando. Exatamente. Né? O volume é o mesmo. Então a força para cima é o mesmo. Aham. Não importa o que tem aqui dentro. Certo, não importa ser isso, exatamente. E aqui um Gostei, terceiro, gostei. terceiro pote, né? Aham. Esse aqui um pouco mais leve. Então vamos ver quanto que ele tem. Olha, tem 180. 180 Não, gramas, vamos ver, eu acho que estava... Vamos zerar, né? Vamos pesar de novo. Não, agora deu 485. 0,485. Ok. Certo? Se eu mergulhar ele completamente, ele vai sofrer uma força de 595. Tá. Então ele vai boiar agora. né? Vai boiar. Aham. Não Vamos é o ver. caso dos anteriores. Vai boiar. Aí está. Quer dizer, isso mostra que a força para cima de empuxo, ele não depende da massa, não depende do que tem aqui dentro. Ah, mas interessante. Ele só depende do muito volume. interessante. Né? O volume do líquido que foi deslocado. E agora, em relação ao princípio de Arquimedes, vamos assistir a essa outra aulinha. Então, a gente pode mostrar, através de experimentos simples, né, que a força de empuxo, pelas deduções das fórmulas, é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Né? Então, como que um navio feito de aço, de ferro, sendo que o ferro é mais pesado que a água, como que ela boia? Né? Como é que é possível uma coisa mais pesada do que a água, quer dizer, a densidade maior do que a da água, ela boiar? O fato é que, como o empuxo, a força de empuxo depende do peso do líquido que foi deslocado, quanto mais líquido eu desloco, mais força de empuxo eu vou ter. Então, qual é o segredo? O segredo é aumentar o volume do líquido que for deslocado. Então, no caso de um barco, eu fiz esse barquinho com massa de modelar, né? Eu aumentei a superfície disso, aumentei o volume disso, então ele vai deslocar uma quantidade de água muito grande. Né? Então, dá até para colocar um bonequinho em cima, né? Um navio, por exemplo. Então você está ilustrando como funciona, né, um navio, quer dizer, qual o princípio por detrás, né, do funcionamento de um navio, né, como ele, na verdade, boia, né? Exato. Agora, se eu pegar essa massa de modelar e diminuir o volume dele, o volume do líquido que ele desloca, consequentemente vou diminuir o empuxo. Né? Então, quer dizer, não estou alterando a massa, o peso disso continua o mesmo. Né? Porém, ele vai deslocar uma quantidade de água muito menor, né? E com isso ele afunda. Né? Ou seja, o empuxo depende da quantidade de água que ele vai deslocar. Agora o volume de água deslocado foi pequeno. Né? Então, ele não deu conta de se equilibrar com a força-peso. Né? Porque sempre você tem as duas forças, né? A força-peso, né? E o empuxo. Né? Aqui o empuxo, ele existe, né? Quando colocado dentro do líquido, mas ele não consegue se equilibrar com a força-peso mais, porque desloca pouca água. Né? Exatamente. Então, um segredo, né? Para você, se você não sabe nadar, né? Uma coisa é tentar boiar. Né? Então, qual é o segredo? Se você está nessa situação aqui, né? Muitas vezes a pessoa afunda, né? Afunda, sobe um pouco, afunda, né? Porque a densidade do corpo humano, ele é um pouquinho maior que a densidade da água. Então, a tendência dele é afundar.
né? Então, qual é o segredo para você aumentar a força de empuxo para que ele boie, por exemplo? É deslocar a quantidade de água maior possível, né? Aumentar o volume de água deslocada. Então, um dos segredos é a pessoa deitar de costas e afundar a cabeça dele também, né? Deixa só o nariz e a boca do lado de fora, você aumenta então o empuxo, porque você aumentou o volume do líquido que foi deslocado, você mergulhando a cabeça, né? E outra dica é manter a calma e estufar o peito, encher de ar, aumentando o volume do líquido deslocado, né? Então, nesse caso, ele consegue boiar, mantendo a calma. Se você estiver nervoso, lógico, os músculos vão se contrair, vai diminuir o volume do líquido deslocado e ele pode afundar, né? Uma coisa que a gente pode mostrar, por exemplo, usando esse potezinho aqui com mercúrio, né? Então, aqui tem o mercúrio, que é um líquido... Uma densidade 13 vezes, maior quase 14 vezes maior do que a da água, né? Exatamente. Um pouquinho de mercúrio que tem, então, né, já é suficiente para fazer essa garrafinha afundar até esse nível aqui, né? Então, nessa situação, o empuxo está maior do que o peso, então ele consegue, então, boiar, né? Agora, eu mantendo o mesmo peso dele, abrir e amassar um pouquinho a garrafa, né, o que eu estou fazendo agora? Diminuindo o volume do líquido que foi deslocado. Ele vai afundar agora, né? Ele vai afundar. Interessante. Certo? Uma demonstração simples, né? Simples, dessa regra aí, né? Do volume do líquido que for deslocado, né? Então, aqui, peso do volume de água deslocada, né? exatamente, peso do volume. Interessante.